Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Nossa casa está situada na Rua José Higino 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like, curtindo nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Olá, eu me chamo Valéria Lima, sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Despertar das Ilusões ou a Libertação de Maia. Eu gostaria de lembrar a todos que ao final da nossa reflexão, nós teremos aqui a irradiação de energias através dos passes, com o amparo dos nossos amigos e guias espirituais. Há cerca de 6 séculos antes da era cristã, o príncipe Gautama Siddhartha abandona o palácio real e vai peregrinar pelas florestas da Índia, meditando e jejuando, porque ele queria descobrir a resposta definitiva para o mistério do sofrimento universal da humanidade. Depois de 6 anos, ele alcança o Samadhi, ou Nirvana, a iluminação, e se torna Buda. Buda, o desperto, ou aquele ser não iludido que surgiu para a bênção e a alegria do mundo. Buda traz para nós o Dhamma, um sistema ético superior que conduz ao caminho para a libertação. São 4 verdades. A vida humana é cheia de sofrimento. A causa desse sofrimento universal é a ilusão do homem sobre ele mesmo. Ao transformar-se a ilusão em verdade sobre si mesmo, cessa o sofrimento. O caminho para o conhecimento da verdade é a profunda meditação sobre si mesmo. Vejam que há mais de 2000 anos, um homem chamado Jesus, nascido em Nazaré, nos dirá as mesmas verdades e nos colocará novas setas no caminho. Ele nos dirá: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, vamos pensar quem teria nos aprisionado. Vamos lembrar de uma velha lenda hindu que acontece em uma época imemorial, quando os homens eram deuses. Todos os homens da terra eram deuses. Mas os homens pecaram, abusaram tanto do divino que Brahma, o deus de todos os deuses, decidiu que a divindade fosse retirada dos homens e escondida em algum lugar onde jamais pudesse ser encontrada. Um dos deuses disse então: já sei, vamos enterrá-la profundamente na terra. Mas Brahma replicou, disse: não, o homem pode escavar a terra até encontrá-la. Outro deus disse: então vamos jogá-la no oceano, na parte mais profunda do oceano. E Brahma também não concordou. Ele disse: não, o homem aprenderá a mergulhar e um dia vai encontrá-la. Um terceiro deus sugeriu então:
Por que não escondê-la na montanha mais alta? E Brahma então disse: não, o homem pode escalar a montanha mais alta. Tenho um lugar melhor. Vamos ocultar a divindade do homem no interior do próprio homem. Ele nunca vai pensar em procurá-la lá. Maya é, portanto, o véu da ilusão, que ao cobrir os olhos dos mortais lhes faz ver um mundo que não se pode dizer se existe ou se não existe, disse Schopenhauer. Um mundo que se assemelha ao sonho. A radiação do sol sobre a areia, onde de longe o viajante acredita que é uma toalha de água, ou ainda uma corda tirada sobre a terra que ele pensa ser uma serpente. O indivíduo age então enganado pelo próprio véu de Maya que constrói para si mesmo a cada reflexão sobre o ato a praticar. Ora, sem conhecimento não há liberdade, somente escravidão. Nirvana é, então, o estado de liberação ou iluminação, quando Maya, o mundo transitório, se dissolve através da descoberta da realidade única presente no ser. O Nirvana libera do sofrimento, libera da morte, da roda de Sansara, ou da roda dos renascimentos sucessivos, de todas as formas de ligação com o mundo mutável. O Nirvana é a consciência suprema e transcendente. Yogananda, grande mestre, vai nos dizer que Maya é o esquecimento da verdadeira natureza onipotente da alma e de sua divina ligação com Deus. E isso é, sim, a causa de todos os sofrimentos e limitações do homem. O esquecimento ou ignorância sobre Deus é causado por Maya, por essa ilusão cósmica. Yogananda diz que Maya gera insensatez. É por causa de Maya, essa rede de ilusão cósmica atirada sobre nós, que nos envolvemos com interesses mundanos e esquecemos do Senhor. O princípio do ego, ahankara, em sânscrito, literalmente eu faço, é a causa básica do dualismo ou da aparente separação entre o homem e o seu Criador. O egoísmo leva o homem, então, a submeter-se ao jugo de Maya, que torna a alma ilusoriamente identificada com as limitações da consciência do corpo, esquecendo-se da sua unidade com Deus, o autor da vida. Eu, self, com letra maiúscula, designa, então, o Atman, a alma, a essência divina do homem, que é diferente do eu comum, que constitui a personalidade humana, ou que chamamos de ego. O eu é o espírito individualizado, cuja natureza essencial é eterna, sempre consciente, sempre nova bem-aventurança. O eu, ou alma, é a fonte interna do amor, da sabedoria, da paz, da coragem, da compaixão e de todos os outros atributos divinos no homem. Maya é o poder ilusório intrínseco à estrutura da criação, por meio do qual o uno aparece como muitos. É o princípio da relatividade, da inversão, do contraste, o princípio da dualidade, dos pares de opostos. Yogananda vai dizer que Maya, em sânscrito, significa o que mede, que dá a aparência de limitação e divisão no imensurável e no indivisível. É o mundo dos fenômenos, sempre em fluxo transicional, como antítese da imutabilidade divina. A única função de Maya é tentar desviar o homem do espírito para a matéria, da realidade para a irrealidade. É a manifestação da consciência crística no próprio homem que pode destruir, portanto, essas ilusões. Maya é o véu de transitoriedade na natureza, o incessante vir a ser da criação, o véu que cada homem deve levantar a fim de ver por detrás dele o Criador,
o sempre imutável, a realidade eterna, o absoluto. O homem, em seu aspecto mortal, sonha com dualidades e contrastes, vida e morte, saúde, doença, felicidade, tristeza, dia e noite. Mas quando desperta, porém, na consciência da alma, todas essas dualidades desaparecem e ele reconhece a si próprio como o Espírito eterno e bem-aventurado. A nossa angústia é imanente por conta desse vínculo que todos nós temos com Deus. Nós sentimos a vibração do amor divino em nós, e é isso que nos impulsiona a buscar, a sair de Maia. Todos nós, se já não fomos, seremos tocados por essa força. Nós sabemos que não há como desabrochar uma flor, né, antes do tempo propício marcado pela natureza. A gente pode sacudir o botão, apertá-lo, abri-lo à força, machucá-lo, mas não podemos fazê-lo florescer antes do tempo. Mas um dia ele se abrirá ao beijo de um raio de sol, suavemente, quando estiver pronto. Assim somos também nós. A causa do sofrimento universal é a ilusão que o homem vive sobre si mesmo. É a verdade escondida pelos deuses para que o homem tivesse que buscá-la, como quem busca a pérola preciosa nos mares revoltosos de sua própria alma. Vejam que tudo nos leva aos mesmos fundamentos. Nós estamos falando de pérolas. E sabemos que não é tão simples acharmos pérolas preciosas. É uma das parábolas que o nosso querido mestre nos conta, né? As pérolas verdadeiras, elas crescem no interior de certas conchas de moluscos que vivem nas profundezas de mares tropicais. A pérola, ela é uma secreção solidificada do corpo gelatinoso do molusco. A gente vai ver com atenção que tem que haver alguma lesão no corpo do molusco para que a pérola se forme. Se não tiver lesão, machucado no corpo do molusco, não se forma a pérola. Enquanto a pérola, essa é outra questão importante, né, está encerrada na concha, ela também não manifesta o seu brilho maravilhoso. Ela somente manifesta e revela todo o seu esplendor quando ela é exposta à luz solar, porque aí ela recebe e reflete os raios luminosos, né? Esses raios que ela reflete são de uma luz branca, transparente, mas que, na verdade, reflete todas as cores do arco-íris, em diversas tonalidades, devido à consistência peculiar da superfície nacarada, rosada da pérola. O reino de Deus, nos disse nosso mestre, é como a pérola preciosa escondida nas profundezas da alma humana e não na superfície da vida externa. Nós já vimos que a causa do sofrimento encontra-se no próprio homem, porque nós resistimos à nossa transformação. Então, a filosofia cósmica, a sabedoria universica, a mensagem crística, afirmam, né, que essa transformação é possível, e é possível aqui e agora pela onipotência do nosso eu divino. Isso se dá quando o nosso eu divino é tornado consciente, pleneconsciente. E a filosofia cósmica, a mensagem viva do Cristo, mostra ao homem o caminho e o processo de despertar em si essa onipotência que está dormente. Para tanto, é preciso libertar-se das ilusões. Esse, na verdade, deveria ser o nosso maior propósito. Propósito que nos ensina Buda, Jesus, Krishna, Lao Tse, a liberdade que leva à verdade e à autorrealização ou a Deus, a experiência de Deus. Quando o homem tem essa experiência, ele pode dispensar todas as outras coisas como supérfluas, secundárias.
Se ele não tem essa experiência, nenhuma dessas outras coisas supérfluas e secundárias vai resolver o problema central da sua existência. Muitas pessoas acham, quando conhecem a vida de Gandhi, né, pensam que, na verdade, o supremo ideal de Gandhi era a libertação política da Índia, mas ele visava a sua autorrealização, ou o que o nosso mestre vai chamar de a única coisa necessária. Então, Gandhi se libertou a si mesmo através da libertação dos hindus. Ele passa 20 anos no sul da África, né? E quando vai para lá, ele vai como um ego escravizado pelo dinheiro, pelo desejo de fama, e volta liberto desse ego humano pela redenção do poder do seu eu divino. Ramatiz vai nos dizer que aqueles que dormitam, precisam acordar para a grande verdade que está em cada um de nós. O espírito imortal. O espírito realizado é aquele que já dominou, já extinguiu em si Maya, a ilusão cósmica dualista, né? Ou seja, ele já se apercebeu dessa unidade divina do cosmos. Ele verifica que ele não é o próprio corpo, né? Embora o corpo seja uma manifestação exterior. Né? E ele sabe que num dado momento, em um determinado tempo, ele vai ter contato com o espírito imortal que ele é. A compreensão de Deus exige do homem, segundo Ramatiz, uma realização interna e uma realização externa. Uma realização interna que se dá através da comunhão com Deus. Disso que nós estamos falando. Que é a busca da sabedoria, do equilíbrio, da harmonia interior, e que pode ser alcançada através do samadhi. E também, né, a compreensão de Deus exige do homem também uma realização externa, como nos mostra Ramatiz, que é a ação por Deus. É uma ação exterior de renúncia, de serviço fraterno a todos os seres da natureza. Então, nós precisamos também, né, além da comunhão com Deus, de uma ação por Deus. Yogananda também nos lembra que a vida deveria ser principalmente serviço. Sem esse ideal, a inteligência que Deus nos deu não atingiria o seu objetivo, né? Então, quando ao servir, nós passamos a esquecer do nosso pequeno ego, nós temos a possibilidade de ter contato, de sentir mais próximo de nós o nosso eu superior, né? Nosso espírito imortal, a divindade em nós. Então, quando ao servir, a gente esquece esse pequeno ego, pelo menos por alguns momentos, né? A gente também tem a possibilidade de ter contato, né, com raios de esperança no coração das pessoas, despertar coragem, dar força para quem perdeu o ânimo, enfim, né, sermos um com os nossos irmãos. E, de fato, é isso que nós somos. Somos todos um. Quando nós compreendemos que a vida é esse alegre dever, né? Um dever que eu cumpro com prazer, né? Eu consigo, na verdade, contaminar um pouco, né, quem está perto de mim também com esse clima de amor, de fraternidade, de gentileza, de paz, né, e trazer Deus mais perto da nossa manifestação na vida. Nós precisamos, portanto, harmonizar, né, o querer do ego com o dever do eu. Né? O querer do ego é manhoso, caprichoso, e eu tenho um dever do eu que eu preciso trazer para o meu querer, né? Para praticar mais, para que ele se incorpore
a minha vida, né? Tornar possível o querer do ego para que o dever do eu se realize, alcançando assim a plenitude, né? Construindo aos poucos a plenitude do homem integral que nós somos, né? Ou integrados com Deus, que é, de fato, o caminho para a perfeita felicidade, né? Mas antes dessa experiência mística com Deus, talvez seja exatamente esse ponto que Ramatiz nos convida a exercitar na ação, né, através de Deus, existe uma vivência ética. Então, eu preciso trabalhar a vivência ética de uma maneira que anteceda a minha experiência mística. E nós todos sabemos que esse caminho é estreito e que a porta é bastante apertada. Mas essa transição, ela precisa se dar, e ela tem condições preliminares, né, que estão ao nosso alcance. É evidente que quando nós abrimos a janela, nós não podemos garantir que o sol entrará, mas se nós não abrirmos a janela, a luz do sol não entrará. Então, há condições preliminares para que essa experiência mística aconteça um dia. E o primeiro caminho é a vivência ética. Então, como que se dá essa integração? Se dá pela mística e pela ética, né? Uma prepara o caminho para a outra, né? E a gente precisa começar a praticar isso, né? Isso nos leva a trazer para a nossa vida a inspiração da verdade, da justiça, do amor, da benevolência, da solidariedade, criar um ambiente do sermão da montanha, né? E realizar em nossa vida, tanto individual quanto social, o segundo importantíssimo mandamento, que é amar aos outros como a nós mesmos, não é? Então, nessa horizontalidade, nós vamos praticando a ética até um dia termos a condição de alcançarmos esse encontro da verticalidade e da mística com Deus. Essa permanente atitude ética é uma declaração de guerra ao ego, na verdade, né? Então, quando eu começo a exercitar o meu amor ainda egoísta, eu declaro guerra ao ego, né? E a todos os seus ídolos, fetiches, né? Guerra à cobiça, à luxúria, orgulho, a gula, a maledicência, desonestidade, né? Toda espécie de suscetibilidades que levam o homem profano, que nós ainda somos, né? A nos sentirmos a cada momento ofendidos, preteridos, menosprezados, né? Então, é um exercício fundamental. Outro fator assim, bastante importante que os nossos mestres nos convidam a fazer é o advento da graça do silêncio. Todos eles vão dizer que o mundo divino é essencialmente silencioso. Deus é o rei do silêncio. Quem não conhece a arte sublime do silêncio não pode ser, portanto, salvo. O homem profano, nós somos, né, muito ruidosos ainda, né? Somos agitados pelo mundo barulhento dos objetos. Gandhi e outros mestres, né, outros grandes espíritos, grandes almas, sempre reservavam um período para estar com Deus em silêncio. Gandhi fazia isso às segundas-feiras, então ele ficava 24 horas na segunda-feira à disposição desse exercício, desse encontro, né? Além de toda manhã meditar, à noite meditar. Então, são práticas que nós podemos incluir nos nossos hábitos. O silêncio, ele tem 3 aspectos, pelo menos, né? Nós podemos fazer um silêncio material, mental ou emocional. Não ouvir nem dizer nada, não pensar nada e
não desejar nada. Olha que difícil, né? Muito difícil. Silêncio na verdade, o grande fator de intensificação da nossa receptividade espiritual, né? É uma condição de estar receptivo a Deus, porque Deus nunca se ausenta de nós, nós é que nos afastamos e nos ausentamos dele, né? Então, o silêncio prepara o terreno da alma, e quanto mais profundo e prolongado ele for, tanto melhor, tanto mais ele aumentará essa receptividade. E mais importante do que o silêncio físico, sem dúvida nenhuma, é o silêncio mental e o silêncio emocional, e, portanto, também muito mais difíceis, né? Então, nós precisamos, nos convidam os mestres, né, a exercitar o controle dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, né? Eles vão dizer que o cérebro e o coração do homem são praça pública. E transformar essa praça em santuário exige um esforço hercúleo, árduo demais, né? Por fim, eles vão dizer que é nesse ponto que começa a verdadeira felicidade na vida. Nesse clima propício é que nós temos a possibilidade de ingressarmos na zona da consciência espiritual, que é essencialmente anônima. É a nossa consciência com a luz divina, com a luz de Deus. E nessa silenciosa oração cósmica, a alma funde o seu pequeno existir no grande ser de Deus. Nós precisamos aprender a sermos guiados por nossa consciência. O divino poder do discernimento dentro de nós precisa falar mais alto. Deus é o sussurro no templo de sua consciência e a luz da intuição, ensina Yogananda. Você sabe quando está agindo errado. Todo o seu ser lhe diz, e essa sensação é a voz de Deus. Se você não o escuta, ele fica calado. Mas quando você despertar da ilusão e quiser agir corretamente, ele certamente o guiará. Vamos agora nos preparar para a irradiação de fluidos e energias através dos passes, sob o amparo da espiritualidade. Paz e bem para todos. Graças a Deus. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora, abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho em suas redes sociais. Muita luz e até a nossa próxima palestra.